Olá pessoal, bem-vindos a mais um De Frente com o Analista. Meu nome é Vitor Souza, sou analista dos setores de energia elétrica, saneamento básico e petróleo e gás. Hoje a gente vai falar sobre a possibilidade de antecipação de dividendos por parte das empresas dos segmentos de energia elétrica e saneamento, haja vista, claro, a possível tributação dos dividendos vigente a partir de 2026. Então não se esqueça de deixar seu like, o seu joinha, o seu comentário aqui no vídeo. Se tiverem perguntas, mandem aqui embaixo que responderemos para vocês. Agora é só puxar a vinheta. Então vamos lá, energia elétrica e saneamento e se as empresas antecipassem a distribuição de dividendos. E aqui o texto, ele começa com um disclaimer, porque ele é um relatório temático, né? Não é algo, eu não estou aqui discutindo algo que foi factual, algo que aconteceu, ele é muito mais um exercício de imaginação baseado em premissas razoáveis, tá? Então vamos ver aqui se faz algum sentido o que eu estou escrevendo. Então, por que eu tive a ideia de escrever esse relatório? Porque como a gente está acompanhando aí no fluxo de notícias, principalmente política, o governo federal ele quer colocar uma tributação em dividendos, né? Então o meu ponto ele é muito simples. Se eles aprovam em 2025, essa tributação ela começa em 2026. Então faz sentido que algumas empresas tentem antecipar esses dividendos, haja vista essa tributação de 2026, tá? Então só que não é qualquer empresa que vai conseguir antecipar esse dividendo, né? Existem ali algumas questões que a gente trata aqui no relatório que a gente vai considerar aqui ao longo da nossa conversa. E a gente começa pela conclusão, como de costume, né? A gente tenta ser o mais objetivo possível e a empresa que tem mais espaço dentro da nossa cobertura a distribuir dividendos extraordinários é a Eletrobras. E por que a Eletrobras? Porque a Eletrobras ela tem um EBITDA muito grande, tá? O plano de investimentos dela não é tão agressivo em relação aos outros players do setor e é uma parte de um balanço muito subalavancado, né? A gente está vendo aí uma empresa que entregou do último resultado trimestral uma alavancagem de 1,5 vezes dívida líquida EBITDA. Então, só para fins de comparação, uma empresa de geração, de transmissão, ela consegue alavancar o seu balanço em até 3,5, 4 vezes e meia. Claro, isso vai depender do acordo com os credores, mas são empresas que o balanço ele atura um desaforo no que diz respeito à estrutura de capital. Então, não é incomum ver empresas. E por que isso? Porque a natureza do negócio é muito estável. Né? Se fosse uma empresa de commodity em que o petróleo hoje está $70 e eventualmente pode ir a 50 por algum motivo XPTO, são empresas que tendem a não operar com balanços tão alavancados, enquanto que empresas de saneamento e energia elétrica, sim, elas conseguem operar com balanço um pouco mais alavancado e não necessariamente sofrer com isso, né? Ter ali o credor cobrando muito mais do que deveria e por aí vai, tá? Então aqui a gente começa pela conclusão, mas vamos, né, desenrolar um pouco mais os fatos. No dia 18, o presidente Lula assinou um projeto que propõe tributação de dividendos entre pessoas físicas, institucionais, por aí vai. Aí aqui a gente comenta, né, entendemos que e se o projeto de tributação for aprovado esse ano? As empresas podem antecipar dividendos, isso aqui eu já antecipei para vocês. E essa seria uma medida positiva para as empresas, tendo em vista uma série de fatores, né? A gente coloca aqui, ó, ela pode antecipar dividendo, né, para evitar essa tributação. Ela pode também favorecer a recompra de ações, tá? Isso acontece muito nos Estados Unidos, porque já que o dividendo vai ser tributado, vamos fazer recompra, né? E aqui a gente coloca os benefícios disso daqui, maior flexibilidade, eliminação do risco fiscal e aumenta o lucro por ação, né? Se você recompra a ação e você coloca essa ação na tesouraria e você cancela as ações, resta mais empresa para todo mundo, né? Como se fosse uma pizza que antes era dividida em 10 pedaços, quando você divide só em 9, resta mais pizza para todo mundo. Então você tem mais valor de equity, né, para ser distribuído. E aqui a gente faz um exercício teórico, né, hipotético, partindo como princípio como é que as empresas podem se realavancar, né, até que nível. E aqui a gente faz uma análise das empresas, né? A gente observa que abaixo de 3 vezes dívida líquida EBITDA, você tem alguns nomes aqui, né? Então, assim, a Eletrobras, ela está bem desalavancada.
enquanto que a Auren e a Taesa, elas não têm grande espaço para distribuir dividendos extraordinários, tá? Porque ela já parte de um hoje, né, tirando a fotografia de hoje, são empresas que já estão um pouco mais endividadas. Só que aqui existe uma outra questão também, que você não pode olhar simplesmente para o nível de alavancagem, você tem que olhar pelo que a empresa vai investir na frente, porque às vezes ela está desalavancada, porque nesse exato momento ela está passando por um processo, por um grande ciclo muito pesado de investimentos. Então, por exemplo, eu vou dar aqui o exemplo da Sabesp. Quando a gente olha para a Sabesp, ela pode pagar muito dividendo, ela está muito desalavancada. Mas quem acompanha os nossos relatórios vai entender o quê? Que é uma empresa que vai, até a universalização, né, ali esperada para 2029, 2030, ela vai investir 70 bilhões de reais. Então ela não pode distribuir dividendo, ela não tem esse espaço. Ela parte de um balanço desalavancado hoje, mas por quê? Porque ela vai aumentar o endividamento até o momento que ela alcançar a universalização ali em 2030. Então considerar a Sabesp hoje uma boa pagadora de dividendo é muito pouco provável. A Sanepar também, ela tem um plano de investimento bem agressivo. A ISA Energia, mesma coisa, não bastando ela ter a ISA Energia e a Alupar, né? Elas já partem de um dividendo mais, de uma alavancagem mais agressiva, mas como elas estão passando por ciclos de investimentos muito pesados, ela não tem espaço para conseguir antecipar muita coisa, tá? Então, assim, qualquer antecipação seria muito na margem, nada que pudesse mudar o case. E a gente escreve exatamente isso aqui ao longo do texto, e eu espero que vocês dêem uma lida, porque aqui, com certeza, tem muito mais detalhes do que essa minha explanação aqui. Tá? Então, esse aqui são os endividamentos, e esse aqui são os EBITDAs esperados para 2025. A Eletrobras, ela é tão grande, mas tão grande, que ela supondo que ela consegue entregar esse EBITDA e, ao mesmo tempo, se ela tiver que crescer via outros projetos, ela consegue. Vai ter um leilão de transmissão agora no segundo semestre de 2025, com investimentos esperados de 3 bilhões. Cara, se a Eletrobras capturar todos os lotes, ela consegue investir de boa, tá? Sem grandes dores de cabeça, sem grandes problemas. E ainda seguir com espaço para pagar dividendos. Por quê? Porque ela é uma empresa muito grande, ela gera muito resultado. E aqui a gente faz um exercício supondo que a empresa se alavancasse até 4 vezes, tá? Então esse aqui seria os dividendos extraordinários caso a empresa resolva atingir essa alavancagem de 4 vezes. E mais uma vez, isso aqui é um exercício, quer dizer que a empresa vai necessariamente chegar a 4 vezes? Não. Mas e se chegar a 2 vezes, aqui no caso da Eletrobras, 2,5 vezes, faz sentido? Eu já acho que faz. Tá? Então, assim, tendo em vista a avaliação de hoje, se ela resolve distribuir um percentual aqui desse volume limite, cara, já gera um dividendo extraordinário para além do regular, muito interessante. A gente está falando aí de um dividendo regular na casa dos 7%, a gente coloca isso aqui ali embaixo, mais um dividendo extraordinário de 5%, de 10%, de 20%, quem sabe, mas essencialmente é isso. Aí a gente escreve aqui sobre a tese, questão do ADI também, a ação direta de inconstitucionalidade, que já foi resolvido, né, já é uma página que foi deixada para trás, ela não envolveu nenhuma antecipação lá dos fluxos do CDE e por aí vai. Aí aqui a gente faz um exercício também de qual seria o dividendo em relação da Eletrobras caso ela fosse se alavancando gradualmente, né? E aqui a gente faz exatamente essa escadinha em relação a qual seria o dividendo, ou seja, se ela se realavancar em 0, cara, ela paga só o regular. Mas se ela quiser aumentar esse endividamento gradualmente, olha como é que fica a escadinha. Quer dizer o quê? Que se ela se alavancar em até 4 vezes, cara, ela pagaria o dividendo extraordinário de 60%. É um valor bizarro? Vai acontecer? Sendo bem sincero, eu acho que não. Mas se a gente pensar aqui, numa estimativa ultraconservadora, cara, uma alavancagem de 2 vezes alguma coisa, a gente já está falando de um dividend yield aí de, 20%. E isso aqui eu acho possível. A empresa se alavanca, paga dividendo e segue o baile normalmente, fazendo investimentos, se apropriando do tax shield aí, da redução do lucro tributável, né, de uma alavancagem maior, e isso não vai afetar em nada o dia a dia da empresa. Agora, uma empresa alavancada, com grande fluxo de investimentos esperados para adiante, aí essa daí vai ter problema e muito possivelmente ela não vai tentar antecipar nenhum dividendo, tá bom? Então, mais uma vez, lembrando que esse documento aqui, ele é um relatório temático, não quer dizer que necessariamente vai acontecer, mas eu quero trazer aqui essa provocação para vocês, lembrando que a gente tem compra para Eletrobras. Então é isso aí, gente. Valeu, muito obrigado, até a próxima.